Olá pessoal, hoje nosso tema é regulador de tensão. Então eu peço para vocês que se inscrevam no nosso canal, a CDC Eletrônica, curtam os nossos vídeos, cliquem no sininho para receber as novidades. Então o nosso tema hoje, regulador de tensão, ele é um quarto estágio que se utiliza numa fonte de alimentação linear. Nós temos o primeiro estágio, que é o transformador, que abaixa a tensão da rede. Depois nós temos o retificador, o filtro capacitivo, só que o filtro capacitivo ele pega aquela tensão contínua pulsante e tenta se aproximar mais da contínua pura, que é o que a gente precisa e necessita para uma fonte de alimentação. Só que ainda ele tem aquele problema do ripple, quando ele é ligado numa carga, ele tem o tempo, ele se carrega, mas depois ele tem um período de descarga que causa aquela pequena ondulação que é o ripple. Então a função do regulador de tensão é pegar aquele sinal com ripple e transformar num sinal contínuo puro, ou seja, numa linha reta, um valor fixo de tensão. Então, uma das formas, modelos assim, mais comuns de se construir um regulador de tensão é utilizando transistor e um Zener. Então aqui nós temos aqui uma tensão aqui após o estágio do capacitor. E aqui nós temos uma configuração aqui de um transistor com um diodo Zener e um resistor. O diodo Zener ele fixa uma tensão aqui de acordo com a tensão que nós desejamos na saída. Como a tensão de base e emissor de transistor ela também é sempre fixa, em torno de 0,6, 0,7 volts, a nossa saída sempre vai ser fixa, porque a saída vai ser o quê? A soma da tensão do Zener com a tensão VBE aqui do transistor. Então, é o que vai variar aqui esse resistor aqui, dependendo quanto que se tem de entrada aqui e quanto vai querer se ter na saída. Usa-se um Zener, por exemplo, de 5 volts, quando se quer uma tensão aqui de entre 5 e 6 volts, porque aqui nós vamos acrescentar mais o 0,6, 0,7 aqui do base emissor. E aí nós conseguimos ter uma tensão fixa aqui na saída. A amperagem vai depender aqui da corrente do transistor aqui, a máxima que ele consegue fornecer. E aqui nós temos representado uma carga resistiva. Uma outra forma de construirmos um regulador de tensão é utilizando um CI para construirmos fonte de alimentação com tensão fixa. E são os CIs da família 78XX. O encapsulamento físico dele, ele tem o pino 1, que é a entrada, o pino 3 é o terra e o 2 é a saída dele. E ele é ligado, o esquema elétrico dele é dessa forma. Aqui na entrada nós temos a saída do filtro capacitivo. Esses dois capacitores aqui são apenas para desacoplamento de qualquer ruído que possa aparecer em relação a esse CI. E aqui, essa família 78XX, ela pode, o código XX é o valor da tensão, por exemplo. Nós podemos encontrar valores comerciais desse 78XX de 5 até 24 volts e a corrente até 1 ampere. E esse código XX é de acordo com a tensão dele. Por exemplo, 7805 para 5 volts fixo na saída, 7806 para 6 volts, 7812 para 12 volts, 7815, 15 volts, 7824 para 24 volts. Então você tem aqui na saída do filtro capacitivo uma tensão aqui com ripple. Quando passa aqui por esse circuito integrado, ele tem 3 pinos, um de entrada, um de saída, um ligado à terra, e ele fornece uma tensão fixa, regulada aqui, contínua, aqui, de acordo com a tensão específica de cada CI.
Geralmente, quando nós queremos construir uma fonte de alimentação, o que interessa para a gente é podermos ter uma fonte de alimentação com uma saída de tensão variável, que nós podemos ajustar com um potenciômetro. E nós podemos também obter esse modelo através também de circuito integrado, que vai proporcionar uma tensão variável. E os CIs da família LM317 ou LM350, a diferença entre os dois é o 317 até 1,5 ampere, o 350 para na faixa de 3,5 amperes, mais ou menos nessa faixa. Então, o CI LM317, ele, ao contrário do 78XX, ele consegue proporcionar uma tensão de saída ajustável. A gente pode regular a voltagem da saída de acordo com através de um potenciômetro. Ele tem 3 pinos. O primeiro esse aqui é o invólucro físico dele. Ele tem um pino de ajuste, um pino de saída e um de entrada. E aqui nós temos nessa figura aqui o circuito interno dele, o equivalente interno do circuito integrado. Veja que aqui, se nós ligarmos o pino de ajuste até o terra, nós vamos ter aqui, ó, entre a entrada e o terra, nós vamos ter uma fonte de corrente fixa e uma tensão Zener aqui de 1,25 volts. Então, na saída, entre o pino de output e o adjuste, se o adjuste aqui tiver em zero, nós vamos ter no mínimo 1,25 volts, que é a tensão do Zener. Então, esse CI ele não consegue fornecer tensões de 0 até um certo valor máximo. O mínimo dele é no mínimo 1,25 volts. A corrente máxima é até 1,5 ampere e esse CI, o LM317, ele geralmente consegue chegar até 35 volts. Aqui nós temos aqui um exemplo de como é a configuração do circuito. Aqui nós temos aqui um exemplo de uma fonte usando o retificador de onda completa com CT. E aqui temos aqui um filtro capacitivo aqui para 2.200 microfarads. Como geralmente se usa aquela regra de 1 ampere, para cada 1 ampere utiliza-se 1.000 microfarads, então como são 1,5, já foi colocado aqui um CI para 2.200. E aqui o LM317, esse resistor, geralmente nós colocamos um valor de 220 ohms, e aqui uma tensão, ele sempre vai ter uma tensão fixa de 1,25 volts. Nós dividimos 1,25 volts por 220 ohms, nós vamos ter uma corrente bem pequena aqui na faixa de miliamperes. Se nós quisermos saber o valor desse outro resistor aqui, nesse caso aqui foi colocado um de 4,7 kΩ, mas esse potenciômetro aqui ele vai ter um valor de tensão de acordo, um valor de resistência de acordo com a tensão de saída. Para nós sabermos aqui o valor dessa resistência, nós basta nos pegar aqui a tensão de saída que nós vamos querer, nós subtraímos aqui 1,25, nós vamos ter a tensão em cima, tensão máxima em cima do potenciômetro, e dividimos pela corrente que nós obtivemos aqui, dividindo 1,25 por 220 ohms. Aí nós vamos pegar a tensão de saída menos 1,25, dividimos pela corrente, e nós vamos saber aqui qual que vai ser o valor de máximo aqui da resistência do potenciômetro. Veja que quando esse potenciômetro é zerado, nós estamos ligando aqui o adjuste ao terra, ou seja, esse pino de ajuste vai ao terra, então nós vamos ter no mínimo aqui 1,25 volts aqui sobre esse resistor, vai estar aqui na saída. E no máximo aqui ele vai poder fornecer até 35 volts, variando-se esse potenciômetro, com uma corrente máxima de até 1,5 ampere. Esse capacitor aqui é para evitar qualquer tipo de ruído. Então, basicamente, são assim, 3 modelos mais usados assim, para termos
um regulador de tensão, o regulador ele vai fazer o quê? Ele vai transformar aquele RIPO numa tensão contínua pura. Nós temos o regulador com a tensão fixa, sempre um valor fixo na saída, e com tensão variável usando essa família, por exemplo, do LM317, que aí nós vamos poder variar aí de 1,25 volts até 35, dependendo de cada projeto que se interessa construir. Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, a CDC Eletrônica, curtam os nossos vídeos e cliquem no sininho para receber as novidades. Até um próximo vídeo e muito obrigado.